Olá! Estamos aqui com mais um programa Eventos Mania TV. Eu, Rose Gonzalez, juntamente com o querido... É isso aí, eu aqui novamente, DJ Mask, no nosso programa Eventos Mania TV, que roda nos canais de streaming da rede SDP TV e no nosso canal do YouTube Eventos Mania TV. O que temos hoje, hein, Rose? Hoje a gente tem presente. Temos. Sim, hoje temos um presente. Duas mulheres necessárias que conhecem o processo de adoção nas entranhas. Sejam muito bem-vindas, doutora Cecília Coimbra e doutora Jadete Calisto. Sim, elas que comandam o grupo de apoio de adoção de Mariporã, né? E é muito sentimental o programa de hoje, até porque eu passei por esse processo por muito tempo, né? Porque não sabe, minha linda filha, né? Passou, que uma linda, né, boneca? Ai, vou chorar aqui nesse programa, Eu hein? esqueci dos lenços, me perdoem. Passamos por, eu e minha esposa Grace, passamos por esse lindo processo. E o programa de hoje, né, com elas, é tentar sanar um pouco. Eu sei que 1 hora é muito pouco, mas para a gente tentar um pouco como é que começa do início, né, dúvidas, enfim, do processo de adoção lá de Mariporã, né, e de outros, né, lugares, do que for abrangente. Olá, doutoras! Bom dia! Bom dia! Nos contem um pouco como tudo começou. Eu acredito que vocês... É uma transição de carreira, vocês iniciaram já a vida profissional nesse segmento. Como surgiu a adoção, né, na vida de vocês? Bom, primeiro eu queria agradecer, né, Jade, para a gente é uma honra estar aqui hoje, né, podendo falar sobre a adoção, um tema ainda tão desconhecido na nossa sociedade, e estar aqui junto com o nosso amigo Arthur, que é o DJ Mask, você, Rose, uma graça de pessoa, a gente está super contente de ter esse espaço, né, nas mídias para falar sobre adoção. O Acolher Mariporã nasceu há 22 anos atrás, ele nasceu da necessidade de preparação, orientação, tanto jurídica quanto psicológica, das pessoas que pretendem adotar, né? A adoção, ela não é uma filiação de segunda categoria, não é uma caridade, não é uma bondade, mas a gente tem ainda, a sociedade, essa noção de que a adoção, ela é um instituto de caridade, de bondade, de arrumar um filhinho para uma família, e isso causa adoções disfuncionais. O erro de desejo, que a doutora Jadete vai falar sobre isso, né, sobre desejo, sobre motivação, sobre adoção, ele causa devoluções que não deveriam acontecer, né, que é um reabandono da criança, e adoções disfuncionais. Então, na época, 22 anos atrás, um juiz, que era o doutor Eduardo, que é o doutor Eduardo Rezende Melo, que é juiz até hoje, mas ele era o juiz da comarca de Mariporã, vendo esse movimento nacional de adoção que pululava no Brasil há 20 anos atrás, ele fundou o grupo de Mariporã, e eu sou voluntária no grupo desde sua fundação. E acabou que o trabalho voluntário se misturou à minha vida profissional. Então, como advogada, eu me tornei uma advogada especializada em adoção. E faz 22 anos que eu coordeno o Acolher, que é uma equipe formada por voluntários. A Jadete é a psicóloga voluntária do grupo, depois ela vai poder falar do trabalho dela, que desenvolveu várias formas de trabalho, né? A gente tem técnicas hoje de trabalho para as pessoas que buscam a adoção, a gente tem parceria com os fóruns, né? Então hoje a gente tem um trabalho muito extenso, voltado ao universo adotivo e principalmente a desmistificação da adoção no nosso país. E a doutora trouxe na fala uma questão que me chama muita atenção. É recorrente a devolução de crianças? Achei essa fala muito importante. Lamentavelmente, eu tenho que dizer que sim. Não são casos isolados? Não. A doutora Jadete está fazendo uma pesquisa agora para o último livro dela. Fala um pouco, Jade, se a senhora quiser. Na verdade, agradeço imensamente o convite, muito feliz de estar aqui com vocês, viu? E poder falar um pouquinho do nosso trabalho, como é importante a gente falar das questões da adoção,
que as pessoas pouco conhecem, né? Muita gente ainda tem a adoção como estigma, né? Como filho de segunda categoria, ou crianças que vêm para casa e que vão cometer crimes, né? Como a gente vê muitas vezes na mídia, né? Colocado assim em letras garrafais, que era filho adotivo quem cometeu tal crime. Então, nós estamos aqui justamente para contar para vocês que as adoções podem ser possíveis e podem ser brilhantes, podem ser de sucesso, né? Com um bom preparo. Bom, eu tenho 80 anos, sou psicóloga clínica, formada há aproximadamente 5 décadas, trabalho nessa área clínica há muitos anos, né? Atendendo casais, atendendo famílias, atendendo crianças, adolescentes. Na verdade, eu fui a primeira psicóloga da minha cidade, que é Mairiporã, São Paulo. Então, eu atendia a todas as pessoas que chegavam, né? E era um trabalho difícil, porque naquele tempo, quando eu comecei, não havia nem psiquiatra na cidade. Eu estava sozinha trabalhando, né? E consegui aprender muito também com isso. Enfim, há 12 ou 13 anos atrás, a convite da minha amiga doutora Cecília Coimbra, eu comecei a participar dos grupos de apoio à adoção. Ela falou, vamos lá, vamos participar, é tão legal. Eu falei, o que é legal, né? Vamos lá. Exatamente, explica pra gente. O que é isso? O que eu vou fazer lá, né? Enfim, eu fiquei bastante tempo só observando, né? Então, o que eu percebia? Que as pessoas estavam extremamente preocupadas com o processo em si, que papéis levar para o fórum, o que tinha que fazer, que tinha medo de falar com a psicóloga e medo de falar com o assistente social, né? E é um processo que vai passar por tudo isso. Só que assim, eu ficava pensando como que essas pessoas vão receber uma criança sem um preparo, né? Por outro lado, um tempo depois que eu comecei a participar como voluntária do grupo de apoio à adoção, eu fui convidada pelo prefeito da cidade, à época, em 2013, se eu não me engano, a ser coordenadora de SAICAS, né, Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes, lá na minha cidade, onde trabalhei por 3 anos. Então, teve um tempo em que eu me colocava nas duas pontas, tanto quanto ajudando as pessoas, lá no preparo para adoção, quanto nas casas de acolhimento. Então, o que eu pude perceber? Que ambos os grupos estavam na mesma sintonia em termos de espera. A criança esperando por uma família ou pela sua própria família para o retorno à sua casa, né? Ou quando estava lá sem a família, para onde que eu vou? E angústia, lutos a elaborar, muita tristeza, um trabalho extremamente pesado. Por outro lado, nos grupos de apoio à adoção, eu via também muita coisa parecida. As pessoas angustiadas, com lutos a elaborar. Era assim, 2 grupos interessantes de se trabalhar. Então, aí no meio desses 2 grupos, eu criei, então, uma forma eficiente de se trabalhar, né, com as pessoas, preparando-as para que tenham uma adoção bem-sucedida. E tem dado muito certo. Eu vejo assim, a doutora Cecília sabe, que as pessoas que passam por esse processo do preparo adotivo, que nós chamamos de diálogos internos, onde a pessoa conversa com ela mesma, né? O que é? Por que eu estou adotando? O que eu quero com essa adoção? O que eu espero disso? Quando a pessoa cai em si, ela adota com muito mais sabedoria, com muito mais leveza até, né? E esse saber vai ajudar, então, a fazer um bom vínculo com essa criança. Eu acho que eu não sei se eu respondi o que você queria ou eu extrapolei. Não, você... Exato. Doutora, trouxe uma entrega gigante aqui, né? Porque às vezes a gente pergunta uma coisa e isso cresce, né? E assim, trouxe bastante informações importantes que eu e as minhas dúvidas, né? Essa questão de, até falar, letras garrafais, filho adotivo... Existe uma outra forma de colocar isso? Porque eu fico pensando, eu sou mãe, eu tenho um casal,
Filho não é filho? Exatamente, Rose. E Era isso essa que eu ia te palavra falar. adotivo me incomoda um pouco. Eu não sei se eu estou certa nesse meu incômodo ou não. Se a gente pode arrumar uma Matou na mosca, nomenclatura, Matou. uma nomenclatura. Na verdade, não precisa Eu não de nomenclatura. entendi, eu não entendo, e tem coisas que eu não entendo. Ó, eu vou te dar um exemplo de mídia. Bom, a gente estava falando sobre o que a Jadete falou da devolução. Por que a gente tem devolução? Porque as pessoas têm preconceito com pessoas adotadas. Pessoas adotadas sofrem de adotismo. O preconceito vem da própria pessoa que adotou, Tanto ou da pessoa que a não família e estava a preparada que sociedade em si? adotou, quanto da família e da sociedade. Certo. A gente vem fazendo um retrospecto histórico. Por que nasceu o movimento de adoção no Brasil? Por que a gente tem que ter grupos de apoio à adoção no Brasil? Se a gente parar para olhar a nossa lei, a gente vem de um código de menores. A gente tinha a criança como um ser inferior. Além da gente vir de um código de menores, a gente tinha o Código Civil de 1916, que fazia distinção entre o nascimento dos filhos, mas não o nascimento pela criança, pela forma que os adultos se relacionaram sexualmente. Então, se eu não era filho de um casamento civil de um homem e de uma mulher, eu era filho de uma amante, por exemplo, de uma concubina, Ai, tinha um nome. eu era um filho bastardo. Por eu ser um filho bastardo, eu não tinha nem direito à herança. Eu não tinha direito ao nome. A gente só foi mudar essa mentalidade dos filhos havidos fora do casamento, dos filhos espúrios, dos filhos incestuosos, dos filhos sacrilégos, é o filho do padre. A gente vem de uma sociedade de escravização em que as crianças negras, filhas do senhor branco, não tinham os mesmos direitos. A gente vem de uma sociedade de um racismo estrutural tremendo, que fingem que esse racismo não existe, Rose. Mas por que as crianças negras não são adotadas? Então, a gente vem... Adianta, eu tinha que... A gente vem, tem que puxar hoje o que é a adoção no Brasil. E aí a gente vem com toda essa questão dos filhos, a gente chega num ponto que ninguém sabe por que é adotado. Muitas pessoas vão buscar a adoção, mas não se perguntaram por que elas querem ter um filho. É aí que entra a psicologia, óbvio. Protocolo Protocolo a sociedade, familiar. ela ainda, dita regras, Uma família só pode ser feliz se tiver um filho. Exatamente. E aí sim somos de uma família de verdade. Exatamente. E aí a gente vem passando por toda essa transformação social e a gente chega nas adoções. E as pessoas ainda acham que uma criança tem menor valor. Apesar da gente ter uma promulgação do ECA, apesar da gente ter a Constituição de 88 que equipara os filhos, está lá no artigo 227 da nossa Constituição, que os filhos havidos dentro ou fora do casamento ou por adoção têm os mesmos direitos, a gente ainda tem as pechas que ficaram das crianças. Então a gente vê na mídia como, por exemplo, Astrid Fontenelle e seu filho adotivo. Cara, o Gabriel já tem acho que 20 e tantos anos. Por que ainda falam que o Gabriel é filho por adoção? Suzane Richthofen... Mãe da barriga, né? Exatamente. Mãe sem barriga. Eu não consigo, tem coisas que eu não entendo. Filho do coração, ele não é filho, porque todos os filhos são do coração. Como diz a Jade, todas as crianças têm que ser adotadas. O filho biológico ou não. Então a gente trabalha desde esse princípio tão pequeno de trazer as origens da legislação, mas isso reflete também uma mudança da nossa sociedade. Quando a gente tem uma alteração legislativa, a gente está refletindo uma alteração do comportamento social. E aí, então, hoje a gente não tem que usar título nenhum. É filho. É filho. Filho, ponto. Filho, ponto, acabou. Eu pergunto para alguém se a pessoa nasceu de inseminação artificial, se ela nasceu de FIV, se ela nasceu de fórceps, se ela nasceu de parto humanizado, que diferença que faz? Mas também, Cecília, tem Mas para a sociedade. Faz. Muitos pais de filhos biológicos que não adotam seus filhos. Então, esses filhos são, na verdade, são péssimos relacionamentos, né? Quando você não aceita o filho do jeito que ele é, não adota o filho com os desejos dele, né? A forma como ele é, né? O que ele quer ser, por exemplo, ter uma profissão diferente da família, né? Quantos jovens que saem de casa porque não são aceitos pelos pais? Não.
Então, é preciso adotar os filhos biológicos também. Isso, Então, todos nós somos filhos por adoção. Aqueles que são bem doutora. adaptados, né? Sim, isso é uma verdade que eu acabei descobrindo com o psicólogo do meu filho. É um termo que eu nem conhecia, né? O maternar, né? Porque uma coisa, talvez seja até um termo vulgar, dizer parir, né? Parir é uma coisa, maternar é uma coisa totalmente diferente. Então, as pessoas, elas vão tendo filhos, mas na hora de maternar, poucas pessoas sabem fazer isso. Esse é um processo bem difícil, mesmo se a gente disser, o filho biológico, que é uma besteira dizer isso, mas é um processo que, para qualquer pai, para qualquer mãe, se ele não souber maternar ou paternar, mas que essa relação não vai funcionar. Rose, é o mito do amor materno. A primeira coisa que a gente tem que, né, psicóloga está aqui, pode falar sobre o mito do amor materno. E o segundo é, o sangue é garantia de alguma coisa? Se o sangue fosse garantia de alguma coisa, a gente não teria uma sociedade disfuncional, porque todo mundo seria perfeito, nenhuma criança seria abandonada ou abusada ou violentada, a gente não teria nenhuma violação de direito da sociedade, porque se é meu filho biológico e meu sangue é maravilhoso, eu sou uma pessoa perfeita. E é sangue do meu sangue. É sangue do meu sangue. Agora, tudo isso é uma questão que vem do preconceito, do racismo, da homofobia, né? A gente ser contra a adoção, ela é uma coisa muito antiga. Né? Ela é uma fala que não cabe mais na sociedade, é arcaico. Em 2024, eu tive que ouvir outro dia de uma moça que falou assim pra mim, eu sou contra a adoção. Do lado de uma mãe adotiva que estava do meu lado, com mais 5 crianças adotivas jogando bola juntas. A única coisa que eu falei pra ela foi, estou sentada, aguardando seus argumentos. E aí, ela me deu argumentos. Eu tenho até medo. Tão preconceituosos que eu tive que dizer pra ela que ela tinha um pensamento arcaico. Ela precisa de ajuda, essa mulher. Precisa, né? Precisa porque de ajuda. Você desejar que uma criança não tenha uma família, você ser contra a adoção é você dizer que aquela criança não tem validade para ter um pai e uma mãe. Você ser contra a adoção é você condenar uma criança a um histórico de vida que não foi ela que escolheu. Aquela criança nasceu naquela família, ela não escolheu ser abusada, violentada, espancada, ficar 50 dias dentro de uma casa sem comer, ela não escolheu não ir para a escola, não ter vacina, ela não escolheu, com 4 meses de idade, ser violentada sexualmente, ter o seu ímen rompido e nunca mais poder ter prazer sexual durante a sua vida, por causa da violência que ela sofreu. Se a gente para olhar quem é a criança que está na situação de acolhimento, ela não tem culpa por estar lá, mas as pessoas acham que ela é trombadinha. As pessoas acham que ela merece passar o resto da sua vida sem ter uma família, porque ela foi para o abrigo, para o serviço de acolhimento, porque ela foi para o orfanato. As pessoas estão lá em 1900, achando que criança que vive num serviço de acolhimento é má. As pessoas acham que o filho adotivo vai te matar. O melhor exemplo que eu dou é Suzane Richthofen, branca do Morumbi, maravilhosa, chique e rica. Abriu a casa para 2 pessoas entrarem e matar os pais a paulada. Ou seja, é controverso, né? O sangue tem garantia? De nada. Entendeu? Não te garante nada. Quando eu anunciei o Grupo Acolher de Mariporã, veio bastante perguntas lá no nosso canal, e eu vou reformular melhor as perguntas que veio. Para as pessoas que não entendem, né, ou querem fazer uma adoção, procurar o Acolher de Mariporã, como é que faz para chegar até vocês, né? Qual é o processo Grupo Acolher e o Fórum, né? Como é que faz esse ping-pong, né? É muito importante as pessoas entenderem como é que é isso e como é importantíssimo a psicologia, né? O trabalho. Nesse trabalho para fortalecer a mente, né? De quem está nesse processo. Quem vai estar entrando nesse processo, né? Começa por mim ou pela Jade? Eu posso aproveitar esse gancho? Eu posso? Porque aí eu queria também, não sei se a doutora consegue trazer já dentro dessa fala, a questão de irmãos, que eu acho que é algo muito recorrente, separar irmãos.
E Sim. aí eu acho que precisa de um acompanhamento, eu acho que é uma coisa muito intensa. Sim. Se a doutora conseguir também discorrer por aí, vai ajudar a gente bastante tem muitas gente. Sim. Muitas histórias. Eu vou falar da parte jurídica e já vou passar para a Jade, então, falar da parte psicológica, que senão eu fico falando aqui, vocês têm que me cortar. Vamos lá. No Brasil, hoje, a gente tem um Sistema Nacional de Adoção, que ele nasce da junção do cadastro das pessoas que eram interessadas em adotar e do cadastro das crianças que estavam em situação de acolhimento. A gente tem um processo, adotar é burocrático. Compra um carro e uma casa, você não tem que levar documentação para provar quanto você ganha? E se você Não tem que pedir dizer onde empréstimo, você então? mora. Agora, para adotar uma criança, as pessoas não querem provar se elas têm antecedentes criminais, elas não querem dizer onde que elas moram. Eu fico me perguntando o porquê que as pessoas têm preconceito e acham que o Estado tem que dar tudo. As pessoas sequer querem ir ao fórum. Elas imaginam que elas vão falar assim, eu quero adotar, e elas vão abrir a porta da casa dela e vai ter um bebê branco, de olho azul, saudável, para elas adotarem. Gente, a gente está no Brasil. Não é shopping, né? A gente tem que parar para pensar hoje na adoção, por que crianças vão para adoção, né? Por que o Estado, a gente tem tantas crianças que não são cuidadas por sua família, mas não é isso. A gente tem esse sistema de acolhimento para as crianças que estão em situação de risco e de vulnerabilidade social. O que é? Houve uma violação de direitos dessa criança, ela é levada pelo conselho tutelar ou uma determinação judicial, por algum motivo teve uma denúncia, alguém ficou sabendo que essa criança precisava ser afastada da sua família de origem, que não tinha condições de cuidá-la, e ela vai para o serviço de acolhimento. Para a instituição, para o orfanato, nomes, Ela estava em vulnerabilidade. Ela estava em vulnerabilidade e risco. Essa criança vai para esse serviço de acolhimento, que a Jade vai poder falar melhor sobre isso, e na contramão a gente tem quem quer adotar. O processo da criança é o processo de destituição do poder familiar. É feito um trabalho, que a gente vai poder falar, que muitas vezes a criança acaba retornando para sua família de origem, às vezes um vô, um tio, uma tia. Ou tem vezes que a gente vê que a família não melhorou, a drogadição não melhorou, o alcoolismo não melhorou, a violência não melhorou, a pessoa continuou, foi presa inclusive pelas violências sexuais cometidas ou pela violência física cometida, e essa criança então fica apta à adoção. Como se adota no Brasil hoje? A lei é nacional, ela está prevista no ECA, no artigo 50, você vai até o fórum da sua jurisdição ou da sua cidade, e você lá vai levar a sua documentação para fazer um cadastro. Você vai entrar dentro do Sistema Nacional de Adoção, é um processo. Então você vai levar a cópia do seu RG, CPF, comprovante de residência, de renda, antecedentes, certidão de antecedentes criminais, e você então passa a ter um processo na justiça dizendo, oi, eu quero adotar. Você vai ser encaminhado para o setor técnico do fórum, que é um assistente social e um psicólogo, que vai avaliar se você tem condições. E não é avaliar se você é rico, não é avaliar se você é pobre, mas vai avaliar. Eu chego com um discurso completamente errado no fórum. Porque eu posso chegar lá, sabe que eu posso estar procurando uma empregada doméstica. E dizer que eu quero adotar uma adolescente de 16 anos. Não, você não quer. Você quer uma empregada para sua casa. Tem que ter esse feeling, né, nessa hora, né? Exatamente. E aí, então, os técnicos vão entender. Eu quero adotar uma criança cadeirante. Você mora numa casa de 5 andares, que não tem elevador. Como você vai adotar? Então, tem que começar a pontuar, que é o trabalho que a Jadete faz. Eu já vou passar a bola para ela. E aí, então, essa pessoa vai escolher, vai ser avaliada e sendo legítimo o desejo dela de filiação adotiva, ela vai ser avaliada positivamente, vai ter um laudo, um estudo técnico dizendo que ela pode adotar, tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista psicológico. Aí ela vai ser sentenciada pelo juiz e ela vai fazer parte do cadastro do Sistema Nacional de Adoção, então ela vai entrar a nível municipal, estadual e federal. Ela acessa esse sistema e vê sua posição no Estado. O que vai determinar o tempo de espera de uma pessoa? O perfil da criança desejada, porque é o que você falou. E as crianças? E os grupos de irmãos? A gente vai falar sobre isso. Hoje nós temos disponibilizados crianças que fazem parte de grupos de 5, de 8 irmãos. São bastante pessoas. Esses dias eu estava revendo uma entrevista da Fernanda Young, que ela é uma pessoa, né, que teve os filhos adotivos. Madonna e Cecília. Exatamente. E ela falou, vai todo mundo, não vai ninguém, né? É aquela coisa. Não separa. Você tem que ser, não sei que força você tem que ter para poder separar, né? Porque assim, você pensa,
só tem um ou outro, né? Você vai lá e você quebra. A única coisa que a pessoa tem, você tira Mas dela. é possível separar irmãos e mantê-los unidos. É possível? Ai, As me adoções ensine, compartilhadas. Ah, o Masque fazendo lição de casa, sabe. que orgulho! Ele sabe. Ai, o da Não Estelinha! sou igual a minha esposa. Minha esposa é fervente. Ele né? sabe. Muito Mas eu- bom! Eu estudei um pouco. Porque Passei um preocupa. Tanto que quando você faz lá no fórum, né? Aqueles questionários, Perfil. né? Tudo. Tá lá, eu e a minha esposa exigimos, né? Que se fosse irmãos, né, tivesse irmãos, a gente não separaria. Ah, mas né? vocês são muito humanizados. Mas Imagina que tem você já... a parte, né, de compartilhamento, né? É. De visita, Mas, enfim. Rose, às vezes a gente não separar, a gente inviabiliza o grupo inteiro de ser adotado. Fica todo mundo Só- sem nada, né? Só que tem, a gente vai poder falar sobre isso, os irmãos que estão muito habituados com o convívio, então você não pode tirar isso deles, é mais uma violência. E aí, então, eu estou habilitada, o Max está habilitado, você está habilitada, e a Jade está habilitada, e nós temos um grupo de 8 crianças, eu adoto 2, ela adota 2, ele adota 2, e nós mantemos as crianças, por exemplo, se nós moramos perto, o judiciário vai buscar pessoas que estejam próximas, mantém na mesma escola, de final de semana mantém juntos, um é padrinho do outro, passa Natal na casa de um, passa Ano Novo, muito- viaja com todos, Uma é uma grande família. é muito legal. Consegue fazer isso virar algo Nós especial. temos um caso no Acolher de muita alegria e sucesso, que são 2 irmãs que adotaram um grupo de irmãos. E elas são vizinhas, as crianças ficaram juntas. Não, fiquei com o coração quentinho. Eu queria que fosse sempre assim. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Nós É temos muito uma bom. mãe do Acolher que faz parte de um grupo de 8 mães. Eram 8 crianças. crianças? É uma adoção compartilhada também entre 8 pessoas. Ai, isso é Entre maravilhoso. Acaba formando uma grande família, né? Não, exatamente. Acho que todo mundo Aí- ganhou muito. Aí são tios, né? Aqueles viram tios das crianças, primos, né? Os primos. Tios, é muito interessante isso, essa configuração, né? E como é que faz a psicologia? O que ela fortalece nesse processo? E também, vou contar. Temos uma escritora aqui. Ah, isso eu né? sabia, mas conta, Aí eu, conta. já linkando, né? Queria que a senhora falasse Do livro. a importância deles, que eu Tá. li juro que eu li o primeiro, o segundo eu não li, que é a importância de enriquecer, né, Sim. esses livros para quem está, né, quem quer abrir a mente melhor, né, no assunto. Então, assim, depois que eu comecei a participar do grupo de apoio à adoção, eu percebi que algo deveria ser feito para ajudar as pessoas a poder entender o processo de adoção. Eu vejo assim que os grupos de apoio à adoção, eles trazem os postulantes à adoção para a realidade. Porque quem pensa em adoção está na fala dos sonhos, né? É como Cecília falou. Vai chegar lá na instituição, pegar um bebezinho loirinho, que não chora, que não dá trabalho. Essa é a fala dos sonhos, né? Então, o nosso trabalho é colocar as pessoas em contato com a realidade. Não vai chegar lá na instituição e pegar, entre aspas, uma criança e levar para casa. Tem todo um processo muito sério, demorado, necessário, né? E nós estamos, então, nesse meio, ajudando as pessoas. Com isso, depois que eu saí da instituição, eu comecei, então, a escrever sobre tudo que eu havia vivido dentro da instituição com as crianças lá, os problemas que elas traziam, os traumas que elas tinham, né? Como esse trabalho era pesado, tanto para mim quanto para as pessoas que trabalham lá, porque é uma carga emocional imensa que as crianças trazem. Todas elas procuram a família. A maior parte delas quer voltar para a sua família de origem. Não é nem a intenção de ser adotadas. Não, elas querem voltar para o lugar de onde elas vieram. Porque elas não têm a dimensão do que é viver num lugar melhor, o que é ser bem cuidado, né? Então elas não têm essa dimensão do maltrato. Então eu quero voltar para minha casa, né? E no meu terceiro, então eu escrevi 3 livros, né? O primeiro é preparando as pessoas para a adoção, preparando a família para a adoção.
Muito bom. Muito bom. Faço questão de te dar esse livro pra você. Eu quero, porque É muito bom mesmo, é sério. É o nosso manual. E eu gosto de aprender, né? É Até mesmo muito porque aí eu bom. aprendo, eu consigo lidar com o outro, com as situações. Muito bom. Então, isso partiu do, assim, o início de tudo isso foi o meu trabalho lá como voluntária e observando as pessoas, e o trabalho também dentro da instituição, que logo que eu cheguei, eu vou contar essa história, que eu contei já 1 milhão de Sim. vezes, mas é importante. Claro. Que eu encontrei, qual foi o meu impacto dentro da instituição? Quando eu cheguei com a equipe, que mudou a equipe, né, entramos, e 2 crianças que haviam sido levadas em guarda para Minas, elas aqui de Mariporã, e de Mariporã foram levados para Minas, com uma família que não estava preparada para adotar. Essas crianças estavam voltando, Ai, meu Deus. muito maltratadas, deprimidas. Quando a doutora diz não estavam preparadas, é assim, não souberam não conseguiram acolher. Porque às vezes a as pessoas criança. conseguem alimentar, é fácil, né? Conseguiram Alimentar. amar. Não conseguiram mas dar amor. Faltou o principal, o amor. Exatamente. Só que assim, o que Teve acontece? Essas crianças eram um grupo de 4 irmãos. Como vocês estão falando negócio de separação de grupo de irmãos, eram 4 irmãos, que a primeira vez, os 4 foram levados para uma família que também não estava preparada. O que aconteceu? Os 4 voltaram. Ai, meu Deus. Os 4 voltaram. Aí a juíza da comarca falou para a equipe anterior, falou, olha, vamos ver se dá para separar o grupo de irmãos. Aí separaram o grupo de irmãos. Então ficaram 2 meninos e 2 meninas. Então quando a gente chegou, as meninas estavam voltando, então pela segunda vez de devolução. Você imagina o estado emocional que essas crianças ficaram. Os 4 falaram, nunca mais a gente vai conseguir uma família. Nunca mais. Falei, não, vamos ter calma, falei para eles, vamos ter calma, daqui a pouco, quem sabe, a gente consegue uma família para vocês, né? E aí, então, com o tempo, apareceu uma família, e a gente conseguiu preparar muito bem uma família que acolheu as 2 meninas. E depois de talvez, acho que 1 ano depois, a gente conseguiu outra família que moravam próximo, né? E acolheu os 2 meninos. Então, foi uma adoção compartilhada aí. Sim. Onde eles estavam sempre juntos, aniversário, finais de semana, viajavam juntos. E foi, assim, uma coisa muito bonita que aconteceu. Mas, assim, que trabalho foi esse? Que marcas essas crianças têm dessas devoluções, né? Então, eu achei pesado, né? É pesado, né? Muito. Muito O pesado. universo adotivo, apesar da gente estar de cor-de-rosa hoje, Ele não é, né? cor-de-rosa. Não, a vida das Não é crianças isso. da instituição é muito triste. Não existe nenhuma história bonita de uma criança que está na instituição. Todas elas são muito pesadas. E até fico aqui com uma inquietação, como que da onde a doutora tira todo esse otimismo, né? Essa força, essa coragem, porque não pode passar para a criança que não vai dar certo, que não vai funcionar, que talvez a gente não consiga. Da onde vem essa força para poder passar, para segurar, né? Essas crianças, deixar essas crianças em pé, que acho que deve ser Mentalmente, muito difícil. É muito difícil. O trabalho dentro da instituição é muito difícil. Mesmo porque eu acho assim que existem pessoas vocacionadas que trabalham em instituição, mesmo, que querem ficar lá. Mas a maior parte delas está lá como último recurso, entendeu? Eu não tinha onde trabalhar, fui trabalhar no abrigo. Eu acho que E é legal. muito triste, né? Porque vem as próprias funcionárias os próprios funcionários já vêm com uma carga pesada da sua própria vida. Também E muitas tem vezes isso mexe com os próprios traumas dessas pessoas também. O que eu via dentro da instituição, muitos funcionários saíram de licença médica por ficarem doentes. Muita gente adoecia. Agora, quanto a um grupo de irmãos, uma coisa interessante de ser dita, que o mais velho cuida do mais novo, sempre. Então, eles têm como identidade parental, eles têm como uma coisa boa para eles, ser o cuidador dos pequenos, né? Quando os pais já não puderam mais cuidar. Né? Então, quando eles vão para a família adotiva, o que acontece? Muitas vezes bate de frente com o pai ou com a mãe por adoção,
porque estão tirando mais uma coisa deles, que é o status de Entendi. parentalidade. Eu sou o pai, aqui eu sou a mãe. Como é que você que quer dar ordem para os meus irmãos agora? Sim, exatamente. Eu sempre cuidei deles, né? Agora mais uma perda que eu tenho, né? Então, assim, o que eu escrevi os 3 livros. Então, esse é o primeiro, é o Preparo da Família para a Adoção, onde eu estou contando da minha experiência dentro da instituição, né? E o que as crianças trazem. O segundo livro é quando a criança chega, os traumas que elas trazem e como que a família pode ajudar a criança na superação desses traumas. E o terceiro livro que está saindo agora, que ainda está na editora, é Preparando a Criança e o Adolescente para a Saída da Instituição com foco na adoção. E eu estou falando ali muito da escuta, como não existe pessoal especializado na escuta das crianças. O que as crianças querem? Será que elas são escutadas realmente, de Será verdade? que elas querem ser adotadas? Né? Às vezes Tem criança que não pode, quer, ué. às vezes está A gente tem confortável, não é? A gente tem exemplos, né? diversas pessoas Mas que a gente convive, que viveram no acolhimento e não desejaram ser Não Tem adotadas. essa abertura, essa possibilidade, elas podem Deveria ter, mas Deveria às vezes a ter. gente vê elas indo sem querer. equipes técnicas empurrando a criança, como se fosse uma obrigação dela ter uma família. Então vamos lá, a família pode, entendeu? Vai te dar estudo, você vai viver melhor. Então acaba a criança É indo. mercado, né? É mercado. É uma retivimização É uma da criança. Isso que eu ia falar. Onde compramos, onde achamos esses almanacs, né? Não, o livro. Normais. Anuais, exatamente. Onde achamos? O livro, os Isso. livros, vocês podem encontrar na própria editora Juruá, né? Editora Juruá. Juruá. Ou no Mercado Livre, ou até no Mercado Magazine Luiza, já vi meus livros por lá. entendeu? Só não compra Amazon. quem não quer. Quem não quer. Amazon, pode comprar na Amazon e tem o e-book também. Que Tá? ótimo. Legal. Eu acho assim que a escuta da criança é importantíssima, sabe? Outra coisa, preparar a criança quando está dentro da instituição ainda. Esse tempo da instituição é mal utilizado, sabe? O tempo de institucionalização. Eu vejo que a equipe técnica da instituição gasta muito tempo nos papéis, preenchendo papel, porque tem que mostrar lá para o fórum como é que está a criança e o PIA, né? É o plano individual de atendimento, tem que ser ali todo dia, né? Então, eu acho que a equipe técnica acaba gastando um tempo muito grande no preenchimento de papel e as crianças que precisam de mais cuidado. Então, no terceiro livro, eu estou falando muito desses cuidados que a criança pode ter dentro da instituição. Trabalhar a criança para a adoção ou para a volta para casa, porque a volta para casa é difícil também. É muito difícil. Quando ela ficou muito tempo longe e ela volta, ela não é o mesmo lugar que ela tinha antes. Muitas vezes a cama dela foi ocupada por outro irmão, sabe? Ou às vezes a mãe mudou de companheiro. Quanta coisa que pode acontecer nesse meio de tempo. Cada Né? caso uma história, né? E até fico pensando na questão, até quantos anos elas podem ficar na instituição? Tem aquele momento que ela 17 precisa... anos, 11 meses e 30 dias. E quando não tem essa possibilidade da volta para casa, o Estado, né? A gente tem que o Estado precisa assumir essa responsabilidade. Essa é uma questão... Como é que funciona? Questão O que eu faço com essa criança? Não funciona. Não funciona. Não, eu já imagino, porque se ela chegou lá é porque o sistema já falhou com ela há muitos anos atrás, né? E pode falhar novamente, então, quando ela fizer 17 anos Não, a e gente tem que... alguma... 30 Vamos dias. fazer o esclarecimento. A gente tem juízes extremamente vocacionados, equipe técnicas muito boas. A gente tem leis municipais. A gente tem uma série de coisas bacanas que acontecem para essas crianças. Mas isso é 1%. A gente tem, a verdade, a realidade. A realidade é, com 18 anos, pega suas coisas e rua. E seja o que Deus quiser. Mas a gente tem hoje o nascimento de algumas repúblicas que são pagas pela prefeitura, que não tem mais aquela função do cuidador, que a criança tem a chave, ela entra e ela sai. Adulta, E né? ela vive ali, sendo o aluguel
pago pelo Estado, pelo município, enfim. E aí, então, a gente tem as repúblicas. Mas as repúblicas são em número extremamente reduzido perto do que a gente precisaria ter. Eu tenho uma ideia de leis municipais, vivo falando isso em todos os lugares que eu vou, porque ainda alguém vai promulgar essa lei, que é obrigatoriamente o município absorver e contratar as crianças que estão em situação de acolhimento a partir dos 14 anos. Para que elas trabalhem na prefeitura, para que elas trabalhem no protocolo, que elas trabalhem em qualquer coisa da cidade. Como um jovem qualquer aprendiz. Equipamento, isso. E esse salário dela, ele é guardado 70%, 30% fica para a criança gastar, porque ninguém é escravo, a dignidade da criança ela tem que ter o dinheiro dela. Só que quando ela faz 18 anos, ela tem dinheiro para poder alugar um espaço, para poder comprar suas coisas, porque hoje o que a gente faz? Sou eu saindo correndo com o meu carro, sendo fiadora, é a Jadete arrumando panela e cama. Vocês são A lindas. gente fazia isso. A cidade ajuda. É. Mariporã inteiro se cotiza e a gente monta as residências para as crianças. Mas não deveria ser assim. Não. Né? A gente pode fazer, mas a gente sabe que não é o correto, né? Não. Exatamente. O correto, elas deveriam ter a dignidade de ter um espaço, uma política pública, porque assim, a gente tem uma discussão muito grande hoje. Adoção é política pública? Né? Não, adoção não é política pública, mas a gente sabe que as políticas públicas falharam quando aquela criança chega no serviço de acolhimento. Aquela família não foi cuidada na sua origem, nas suas dores, nas suas necessidades, né, nos seus desafios de viver em família, porque é difícil, né, ainda mais num país com uma desigualdade social tão grande. E aí, então, a gente tem essas questões que, depois que a criança ela vai para a instituição de acolhimento, o que o Estado fez por ela? Você tira e joga ela lá dentro do abrigo. Mas e aí? O que está sendo proposto para essa criança? É aquilo que a Jadete falou. Você está só preenchendo papel ou você está olhando para a individualidade e singularidade daquela criança? Aquela criança ela tem chances remotas de adoção, porque ela é negra, porque ela é gorda, porque ela é gay, porque ela é deficiente. Ou às vezes tem HIV. Porque ela tem HIV. O HIV hoje já é uma situação que a gente tem Consegue muito mais... controle. o HIV caiu muito. O HIV caiu muito. Quando eu comecei, há 22 anos atrás, ninguém adotava crianças HIV. Hoje a gente praticamente todo mundo aceita uma criança. Porque, na verdade, a gente tem uma diferença entre o HIV e a soropositividade, né? Eu não sou médica, nada disso, mas a gente tem essas diferenças. A criança não tem a síndrome, né? Não desenvolveu, então a gente ainda consegue famílias adotantes. Mas o que, na verdade, a gente tem é desconhecimento. A gente ainda tem o mito da gratidão, que a Jadete falou, né? Da preparação. Você quer falar? Porque a pessoa acha que a criança precisa ser grata, né? Porque foi adotada, então... Não te devo nada, minha querida. Desculpa, não te devo nada. Eu te tirei do abrigo, porque assim, a criança faz teste com os pais, né? Acabam desafiando, porque muitas já sofreram muitos abandonos, então ela vai testar o pai e a mãe, vai testar, para saber se realmente eles gostam. Sim. Então acaba aprontando, a criança pronta mesmo, em todas as idades, né? Você sabe muito bem disso, né, Musk? Que você já tem um pequenininho que já está aprontando. Já. Então a pessoa fala, poxa, eu tirei você lá do abrigo. Ai, que sabe? feio. Você estava lá naquela miséria do abrigo e eu estou te dando tudo, né? Outra coisa é presentear demais a criança que chega. Porque quer agradar, o pai quer agradar, a mãe quer agradar, a avó quer agradar. Todo mundo é essa criança de presente. Ela vai achar que a vida vai ser eterna. Assim, né? Alice no País das Maravilhas, né? Então, quando a mãe diz assim, tem que arrumar sua cama, guardar suas coisas, ir para a escola, tomar banho. Não, eu não quero ficar aqui. Que é o normal em qualquer... Não vou dizer que é normal em qualquer casa, mas é o que se espera, né? Sim, que as porque famílias... tem que ter algum comando, Tem né? que ter uma criança é filho. É tudo igual a qualquer filho biológico. Porque que nem essa questão do mito da gratidão, ela é assim. A criança fala, você não é minha mãe, você não é meu pai. Ué, ele sabe da história dele, ele tem o passado, ele sabe que... E é importante que saiba, mas né? Mas não é a mesma coisa que a gente dizia para os nossos pais, eu não pedi para nascer. Quando seu pai não deixa você ir na festa, eu quero ir na festa, você não vai, você fala, eu detesto essa família. Exato. Eu vou embora. Eu já vou morar na casa da minha avó. Mas se a criança adotiva, que veio pela adoção, se manifesta dessa forma, você é um ingrato.
É verdade. Você não tá vendo Não, tudo mas- que eu fiz por você. Mas também, Cecília, tem uma outra coisa. Quando o filho biológico faz isso, fala assim, eu não gosto de você, eu vou embora dessa casa, você é ruim, não gosto, você é um pai péssimo, Tem não sei uns o quê. também que parece que Então, vai se jogar eu da vou embora, janela. eu vou Vou embora. jogar. Eu quero ir embora. Você acha até graça dessas coisas, né? Exatamente. Mas o pai por adoção, mãe por adoção, Fica acha que é incrível. verdade mesmo, sabe? Fala assim, não gosta dessa casa, não gosta da gente, né? Então, eu sempre oriento os pais, falo assim, olha, diga que você até respeita que ela está querendo dizer isso, né? Mas que você não concorda que ela vai embora, porque é seu filho, esse é o lugar dele, o dela, Exatamente. né? Então, não vou concordar com você nesse seu querer, né? Por isso Entendeu? que a gente tem que preparar. Então, as esse é o famílias. preparo, exatamente. Então, o preparo, na verdade, se você quer falar, eu continuo falando, como é que é? Não, Você dá fala do bate-bola, conta. hein? Bom, só para concluir, como é feito o nosso preparo? Nós fazemos reuniões mensais, né? Porque hoje no Brasil existe esse movimento adotivo, então nós temos mais de 200 grupos de apoio à adoção espalhados pelo Brasil, são poucos, mas são necessários. Então, muitos fóruns determinam a obrigatoriedade da frequência de um pretendente à adoção nos nossos GAAs, que é a sigla que a gente usa, né? Aqui em São Paulo nós temos a HESP, que é a Associação Estadual dos Grupos de Apoio à Adoção, que nos abarca. Nós temos um Dia Nacional da Adoção, pelo Orgulho Adotivo, que é o dia 25 de maio, está próximo. E aí, então, a gente tem o preparo. Como que é feito o preparo? As pessoas chegam lá no acolher na primeira reunião, igual o dia que o Musk chegou E tomou um susto. tomou um susto, porque chegou lá... Que conta! A reunião é bem eletrizante. Mas você é um homem da noite, você dá conta. dessas Ai, coisas. ai, que isso. Teve algumas perguntas que eu achei bem interessante fazer para vocês. Chegou para mim, né, quando anunciamos, né, o Acolher de Mariporã aqui no nosso programa. Mãe solteira, pai solteiro, Sim. pode adotar? Posso Sim. incluir? Mãe trans, pai trans... Obrigada. Entendeu? Exatamente. Podem adotar, para casais homoafetivos podem adotar, pessoas gordas, magras, pretas, brancas, pessoas cadeirantes, Livres. pessoas cegas. A adoção ela é obrigatória, uma única coisa: o desejo de ser um bom pai, de ser uma boa mãe, de filiar com amor. Legalmente, acima de 18 anos, né, sem antecedentes criminais relativos a homicídio, tráfico, né, Fato. e violência sexual, né, com uma possibilidade de sustentar essa criança. Não é necessário ter um salário, mas, né, ter obrigatório, e guardar uma diferença de idade de 16 anos com a criança que está sendo adotada. Para não ficar. Aquela Vir coisa- irmã, né? Para Minha ter irmãzinha. essa proporção. Se for um casal, pelo menos um dos dois tem que guardar essa proporção. A adoção, gente, ela é sempre baseada no princípio do melhor interesse da criança. É bom para essa criança ir para essa família. O olhar nunca é o adulto. O olhar sempre é a criança. Por isso ela precisa ser muito bem escutada, né? Exatamente, por e não isso- é. E não é escutada. Porque a criança não se expressa só com palavras, ela se expressa com o olhar, com a postura, né? Expressão corporal, expressão facial, nos desenhos. E aí que vem a importância, A né? importância, da porque não é psicologia. só o que eu quero ou não quero, não, eu quero ver essa criança, quero ver esse olhar, né? Se realmente brilha para a adoção. Eu quero ir para essa casa, quero ir para essa família. Exatamente. Né? E aí o preparo acontece durante as reuniões, que são reuniões mensais. Depois do online, a gente ficou uma presencial e uma online, porque a gente não pode abandonar as pessoas, né, em razão da pandemia, que chegaram para nós. Nós fizemos na pandemia, nós fizemos os domingos da adoção, a gente fez reunião por 2 anos todos os domingos, para que todos tivessem um espaço de acolhimento e cuidado. E aí, então, a Jadete desenvolveu um trabalho que desenvolve emocionalmente e amadurece os pretendentes, que são os diálogos internos, que são as escritas das cartas. Conta, Jade, como funciona, porque esse trabalho ele é pioneiro e hoje eu tenho o maior orgulho de falar para todo mundo que ele é copiado no Brasil todo! Virou referência esse É momento da verdade. reunião. Inclusive, nós temos um grupo de apoio à adoção em Angola. Nós criamos um grupo de apoio à adoção lá, Caramba. em sério? Luanda, e onde eles já estão fazendo também o mesmo trabalho dos diálogos internos. Eu tenho orientado para que eles façam também, os pretendentes à adoção. Então é assim, depois que eu fiquei observando muito tempo lá, como ouvinte lá do grupo de apoio à adoção,
eu falei, algo tem que ser feito. Aí eu criei, na verdade, esse trabalho dos diálogos internos. O que significa diálogos internos? Nós temos diversos tipos de fala conosco mesmo, durante o dia inteiro e à noite. O cérebro da gente não para, está em constante movimento, nos sonhos, né? Ou acordados. Então, quando se pensa em adoção, a primeira fala é a fala dos sonhos. A gente comentou isso agora há pouco, que eu vou chegar lá na instituição e pegar um bebezinho loirinho de olho azul que não chora. Esse é o primeiro tipo de fala. E vai ser grato. Tem que ser grato todos os dias. Eu sou grato. Mantra, né? Não fazer nada. Sou grato. Segundo tipo de fala é quando a pessoa vai para o fórum e fala, você quer adotar? Não é chegar lá no abrigo, você tem que ir lá no fórum, né? Vai lá ver os papéis. Então a pessoa começa a colocar o pezinho no chão, na realidade. Não é tão simples, Esse é o nosso né? trabalho, de colocar as pessoas em contato com a realidade. Não é nem o trabalho, claro que é um trabalho terapêutico também, não é clínico, né? Mas coloca a pessoa em contato com a realidade. Sai da ilusão, né? Do sonho. Então, o segundo tipo de fala é quando vai para o fórum. Fala, nossa, eu tenho que fazer tudo isso. Você tem que fazer tudo isso. E tem pessoas que já falam, não vou fazer isso. Já resolve. Não era para ela. Já filtra. Que bom. É bom, já filtra. Vulgarmente, já deu para trás. Ótimo. Ótimo. Uma criança sendo retivimizada novamente. Pronto, exatamente. Já sai do caminho, Um favor que está fazendo. O terceiro tipo de fala é quando a pessoa escreve. Então, nós temos diversos temas que nós colocamos para os adotantes, numa reunião, seja online ou presencial, a gente pede que as pessoas escrevam cartas ao filho. Escrevam cartas. Então, quando a pessoa senta para escrever, é que começa, na verdade, ter essa evolução interna dos sentimentos, né? Como é difícil colocar em palavras, colocar na escrita, os seus sentimentos. Porque hoje em dia a gente está nos e-mails, né? Os frios e-mails ou nos frios WhatsApp. E abreviado, o pessoal não sabe tudo abreviado, uma linguagem diferente, né? Ninguém mais escreve cartas neste mundo. Agora, vamos retomar as cartas. Então, assim, o primeiro tema é assim, por que eu quero adotar? Então, a pessoa vai interiorizar isso. Por que eu estou querendo adotar? O que uma adoção vai fazer na minha vida? Aí começa, né? Segundo tipo de carta é quem somos? Ou o que o nosso filho, por adoção, espera de nós? Essa fala é importante, né? O que espera? O que eles esperam? Quando a pessoa lê. Você escreveu a carta? Passei por isso. Chorou bastante. É emocionante. Você consegue soltar todo... Aí vem, né? A expressão, né? Vem, a expressão. A gente senta em roda, é muito emocionante. Aquela roda gigante, né? Tem um círculo grande e a gente coloca quem vai ler as cartas no centro do círculo, os outros escutam. São várias pessoas lendo carta, não é em off, assim, porta fechada. Todo mundo vai ler ali, é um espaço seguro, né? Que não há crítica. Todo mundo lá pró, né? É na mesma situação. E não tem julgamento, exatamente. Não escreveu isso ou aquilo. Não, é sem julgamento. Só deve ser chato quem não escreveu nada, 2 linhas. Mas a pessoa participa. Na reunião é um dos momentos mais emocionantes, né? Exato. Mas primeiro a gente pede 1 minuto de silêncio, a gente faz um pouco de respiração, um pouco de meditação para aterrar, né? Antes da leitura da carta. É porque eu acho que a coisa é intensa, porque né? É intenso. É muito intenso, a gente põe uma música, respira para chegar, né? Então, ainda tem, por exemplo, outros tipos de temas, por exemplo, se eu não pude passar minha hereditariedade biológica para o meu filho, o que eu posso transmitir para ele? Né? Que valores tenho da minha família de origem que eu quero transmitir para os meus filhos? Que legado a família de origem me deu que eu quero transmitir para o meu filho? Então, o que esse trabalho faz? Esse trabalho faz com que as pessoas se reportem à sua própria família de origem, veja
o que que foi feito lá e o que que você quer transmitir para o seu filho. Para fazer, é como se estivesse acertando os passos, da dança. Sim, mas é mito que digamos, um filho que chega pela adoção, ele acaba ficando muito parecido com os seus pais. Não sei o que Não, acontece. é verdade, não é mito. Você pode dizer que é a cara, que é o andado. Eu sou suspeita a falar isso, não vou falar dessa parte. Essa bonequinha. É muito verdade, simples. é uma realidade. Eu e isso. Jodete somos extremamente amigas, certo? Certo. A gente anda junto o tempo todo. A gente se fala todos os dias. A gente saiu para vir hoje pro programa. As duas vieram de rosa. O que que acontece? O que acontece? Você tem um filho. Ele não anda igual, sorri igual, tem os trejeitos iguais a você, porque ele tem seu sangue. É porque ele te copia, ele te admira. Eu sei que a Jade pode dar a explicação técnica, mas é porque a criança está acostumada. Quando você anda muito com uma amiga, quando você andava com seus amigos, pega. todo mundo não achava que você era irmão? É verdade. Quando você é adolescente, você anda com um monte de amiga. Ai, vocês são irmãs? Ai, vocês são primas? É a mesma coisa, gente, porque a criança tá ali inserida naquela Eu casa. sou mãe dela, né, na verdade. Ela te deu um jeito de Parecida pegar. comigo. Ela me adotou. Eu sou do 80 e esses 80 anos aí. Né? Exato. Eu acho que até mentira, Eu tenho 15, né? Até Eu acho tenho que é 15. mentira. Esses 80 Bom, anos continuando então com a questão dos diálogos internos, eu falei até do terceiro, que é onde as pessoas leem as cartas, mas todo mundo aí, participa, todo mundo participa. porque os que estão em volta vão escutar e vão ter que contar de que forma o que eles escutaram repercutiu em sua própria vida. É uma reflexão aí interna deles, sem julgamento do que ele escutou, mas como isso repercutiu na própria vida dele. E aí tem ainda outro tipo de fala, que é perguntar para quem leu as cartas o que sentiu do que ouviu dos que escutaram. Pode Tem uma interação. uma interação. A gente faz esse ir e vir. É É uma isso. sessão de terapia coletiva. Já gostei. não é terapia. Eu sei, Não. ela não pode falar que é Não terapia. é outra, não é. Exatamente. Mas é algo onde todo mundo tem uma oportunidade de falar. De falar. Porque é ruim quando você não pode, você só ouve, você não pode se manifestar, né? As reuniões do Acolher não costumam ser palestras, né? É uma Sim. reunião que todos falam. A gente dá a oportunidade de todos falarem, todos se manifestam. Só não vai falar quem não quiser. E aí a Jade, com isso, ela provoca falas, uma reflexão nas pessoas, que a gente vê mudanças de uma reunião para outra. As É pessoas, incrível que elas incrível. mudam. Mas é preciso entender que eu não estou fazendo um trabalho clínico nas reuniões. Não é trabalho clínico. Mas não deixa de ser terapêutico. E a terapia Né? é poderosa, né? uma É coisa terapêutico, poderosa. porque é o jeito que a pessoa está se trabalhando. Então, aí a gente ainda continua esse trabalho, né? O que fazer com esses escritos? Você joga fora depois da reunião? O que faz? Não. Hein, Não. Arthur? O que você fez com os escritos que você fez lá na reunião? Porque você participou de tudo isso. Tá bem guardadinho. A Grace guarda... tem um pote, né? Que a gente guarda lá. E de vez em quando a gente lê. Vai olhar. Vai olhar, vai ler. Documentos terapêuticos. Deve ser gostoso. E algumas já lê para Maria. E a Maria, que está lá na creche fazendo alguma bagunça, já lê para ela. A gente vai. É um documento eterno, né? É documento eterno. Você E imagina você- a satisfação da criança um dia receber um dossiê com fotos, com cartas, Com um com monte tudo, de... em que lá está escrito: olha o quanto minha mãe me queria. Sim, e no Porque a foi? adoção nunca é um erro, gente. Você pode engravidar e falar: errei. errei, mas Ai, não queria engravidar. Ai, não... mas adoção não. Nem vem ninguém na sua casa e te arrasta pelo cabelo e te leva por fora e manda não, você você vai com as adotar. próprias pernas. Exatamente. Cecília. O oficial de justiça não vai na sua casa e te intima dizendo que o juiz está te entregando uma criança. Que é uma ordem judicial. Não, você foi ao fórum bater na porta do judiciário e dizer: Eu quero uma então a criança. responsabilidade é sua de ser um adulto decente e um bom pai. E acho que isso que você falou é bem, acho necessário. Um adulto decente, um bom pai, porque foi você que começou essa história. E aí esse trabalho que a Jade desenvolve nas cartas faz com que essa pessoa realmente seja um bom pai. Mas acontece que você vai ser um bom pai depois que você olha lá para trás também. Daquilo que você aprendeu com seus pais. Eu sempre falo para as pessoas: vocês têm todo o equipamento aí dentro de vocês que vocês receberam de alguém.
Pode ser não ser pai, não ser a mãe, mas você recebeu de alguém, De um cuidador. de um cuidador que está dentro de você. E é disso, essa coisa bonita que você tem dentro, é que você vai passar para o seu filho, né? E aí, então, além das cartas, então, vai montar um dossiê com essas cartas, colocando fotos, né, Arthur? De você criança, da Grace É o criança, adolescente. Para que vai servir isso um dia? É verdade. Isso daí é o referencial de família para o filho que chega. Porque além de preparar os pais para a adoção, é também o referencial para o filho, que vai ver assim, poxa, olha, eles estavam me esperando, olha que trabalho que eles fizeram enquanto eles me queriam. E aí, então, depois tem o ritual da chegada, né, que eu posso falar daqui a pouco. Acredito que seja a última, pelo menos da minha parte, a última pergunta que veio pra gente lá no nosso Instagram. Como e quando, na opinião de vocês, né, para quem está assistindo, como preparar para os nossos filhos, né, que vieram, né, Da adoção, através da da adoção. como Preparar a criança, pra você falar. veio, Sei. porque esconder, né, Não pode. mais, Não, né? direito Então- à origem, a verdade, desculpa. Não, Não, é concordo isso. plenamente. A verdade. Então, é eu o não queria momento- te cortar. Bom, a Jadete está aqui do meu não- lado, eu não posso passar por ela para falar que não tem momento, porque ela vai explicar de acordo. Mas, gente, o que a gente, como advogada, eu tenho que, obrigação legal e moral de dizer, o direito à origem, ele deve ser preservado e cuidado. Você não pode mentir para uma criança que ela é adotada. É o direito à sua origem, à sua história. É o direito dela de poder buscar as suas origens. Ele deve ser preservado. Um advogado, quando ele atua num processo de adoção, ele tem que ser muito diligente. Ele tem que ser muito cuidadoso com as suas palavras. Porque ali existe uma vida. Ali existe uma família. Então, a gente tem a obrigação de fazer com que esse processo ele seja guardado. Existem várias histórias que eu posso contar. Eu sei que já nosso tempo está acabando e eu quero que a Jade fale do direito, né, à origem e o momento da tal revelação que as pessoas, né, acham que existe um momento certo, mas antigamente os processos eram de papel. Pernambuco foi o primeiro estado a digitalizar os processos para que nunca se perdesse. Franco da Rocha teve uma enchente, eu sempre choro. Ai, meu Deus. E aí os processos de adoção ficavam numa parte dentro do fórum e o diretor do fórum ele entrou sozinho de barco contra todos os bombeiros, dizendo que ele não podia entrar e ele salvou todos os processos de adoção das crianças, porque elas eram a história das crianças. A história delas. Ele entrou de lanterna, sem luz, sem energia dentro do fórum e ele retirou todos os processos molhados e ele salvou todos os processos. Ele Nossa, que ser pendurou humano. todas as folhas. Qual é o nome dele? Eu não me lembro do nome dele aqui agora Não completo. importa, Herói sem capa. Exatamente. Mas ele salvou. Então, a gente não pode esquecer, hoje os processos são digitais, mas os processos não eram. E o direito à origem está ali, na história daquela criança. Por isso que toda adoção é pela justiça, é pelo fórum. Não existe adoção direta, não existe eu dar o meu filho para você. Existe você entregar o seu filho para a justiça, fazendo a entrega voluntária que está prevista na lei. Que eu, grávida, pelo artigo 19A do ECA, tenho o direito de entregar o meu filho e ele irá para a adoção. Eu não quero ficar com aquele bebê. E eu não posso ser julgada por isso, porque aqui nós temos o mito do amor materno também, que não pode ser trazido o que eu penso. Eu sou uma profissional da saúde, eu sou uma profissional do judiciário, eu simplesmente recebo essa criança e encaminho ela para adoção, atendendo esse desejo dessa mulher não maternizar. Isso é uma questão. Agora, o que a gente tem ainda no Brasil são pessoas negociando crianças diretamente. Nós, enquanto advogados, temos um juramento de seguir as nossas leis. E nós não podemos compactuar com tráfico infantil. Nós não podemos dar um jeitinho de fazer essa criança chegar nessa família e depois a gente vai dar um jeito de resolver no judiciário isso. Isso não é o correto. Se a gente é um ativista da adoção, se a gente é um voluntário em grupo de apoio à adoção, um advogado especializado em adoção, nós temos a obrigação moral de trazer o que é um processo de adoção e o que ele representa na vida de uma criança e como ele deve ser preservado e como o passado dessa criança deve ser acolhido e preservado. Então, passando a questão da revelação para Jade, não existe um momento para você se contar. Isso faz parte da vida da criança.
Jade, você quer falar um pouco sobre Não, isso? é que eu não sei se dá tempo ainda. Queria falar, desculpa, do ritual da chegada, né? Que é quando você pode incluir amigos e as pessoas que estiveram com vocês nesse processo, quando chega, por exemplo, a ligação do fórum, né? O fórum liga, olha, tem a criança que você estava esperando, vem até aqui para a gente poder conversar. Então, a pessoa já começa esse processo de aproximação com a criança. Então, neste momento, pode começar a incluir a família e os amigos. Então, eu recomendo que faça o ritual da chegada, que é como se fosse um chá de bebê, mas a criança não estará nessa festa, não estará nessa comemoração. Porque num chá de bebê, a criança está na barriga, também não está na festa, né? Então, a Selma que me falou isso. Muito bem pensado, muito bem pensado. Mas não é por isso, é porque para se evitar que a criança passe constrangimento com alguma pergunta de outra criança, por exemplo. Não, é dos adultos mesmo. E às vezes tem são os mais desagradáveis. É tão bom. O tio Suquita, entendeu? Ele chega lá e fala assim, por que você está sendo adotado? Por que você foi para abrigo? Exatamente. Por que te estuprava? Seu pai e sua mãe. Sua mãe, exatamente. Nossa. Você gostava? Entendeu? Então, senta no colo aqui do tio. Nunca viu a pessoa na vida, mas quer que uma criança de 10 anos sente no colo do tio. Então, assim, exatamente, e depois só ele não viaja. sentou no meu colo porque ele é adotado, já começou a dar problema. Exatamente. Falei pra você não adotar. Não tá certo, não, então, como assim não tá? Porque assim, você não pode obrigar a criança a beijar a pessoa, ou, entende? Seja educado, não precisa sentar, beijar. Não. Mas assim, o que a gente pede é para preservar a criança nesse momento que ela está chegando na casa. Ela não sabe ainda qual é o lugar dela. Então tem tanta gente que ela não conhece, não sabe como se comportar diante de tanta gente estranha. Então, para que fazer isso? Então, neste dia, pode-se fazer um chazinho de bebê, bolo, sei lá o que a pessoa quiser, e que a pessoa traga uma pequena lembrança e também uma cartinha de boas-vindas para essa criança que vai chegar. Seja a idade que for. Tomara que um dia eu seja Você não convidada. fez, né? Tem que fazer. Me convida. O Arthur vai fazer ainda. O Arthur vai fazer ainda. Faz, eu vou. É o máximo. Então, Isso é lindo. Então, nesse dia, a família pode, os amigos podem perguntar o que quiser para os pais adotantes, porque a criança não vai estar. Então, pergunte o que você quiser, né? E a família adotante vai dizer o que ela pode dizer. E também não precisa responder tudo. Também. É nesse dia que ninguém é obrigado a nada. Não, nesse dia é o dia que você exerce todo o seu preconceito adotivo. Exatamente. Mas agora, quando contar, né? Quando contar sobre adoção, em qualquer momento. Já começou com a Mavi? Já. Isso. Você está bem preparado. Bem preparado. Você sabe. domina Ele participou. Quer me adotar? O Musk participou de todas as reuniões, ele está muito bem preparado e ele sabe que tem que contar para a criança desde o comecinho. Isso não pode ser escondido. Eu digo sempre que quando você não fala para a criança sobre a adoção dela, é como, metaforicamente, vamos colocar assim, é como se numa casa tivesse um quarto fechado e que você dissesse assim para a criança, não entra lá. Lá não pode. O que será que passa na cabeça dessa criança de saber que aquele quarto está fechado, o que tem lá dentro? Ela quer ir lá. Mas ela tem também curiosidade, medo, Sim. apreensão. O que passa pela cabeça? Então, conte logo para a criança, você não nasceu da minha barriga, você nasceu da barriga de outra pessoa. Então, mais tarde, vão haver outras perguntas e que os pais deverão estar preparados para responder. Nunca deixe uma criança sem resposta. Onde está minha mãe? Se vocês souberem, um dia a gente pode ir lá. Mas se não souber, não sei onde ela está. Isso é verdadeiro. Ou seja, a verdade sempre, né? Sempre. Sempre. A verdade. Acho que é isso. Ai, doutora, eu ficaria aqui o dia todo. É um assunto, aprendendo. é um assunto difícil, mas gostoso de várias horas, né? Gente, a adoção, ela é a melhor coisa do mundo. Você poder amar alguém que não nasceu de você, você ter essa possibilidade de enxergar naquela criança que ela é sua filha, como diz o Dr. Sávio Bittencourt, você imprime nela o seu DNA da alma. Então, as pessoas precisam parar de ser adotistas, as pessoas precisam parar de ser racistas, de serem homofóbicas, de serem preconceituosas e entenderem que a gente só vai ser uma sociedade melhor enquanto a gente não tiver mais uma criança sozinha dentro do serviço de acolhimento, com medo. Uma criança que não tem ninguém à noite
para cobri-la. A adoção, ela não é caridade, mas ela muda uma vida. E quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Isso é lindo. Poderia falar das redes de vocês, contatos? por Acolher favor? Mariporã, @Instagram, Acolher Mariporã. Estamos lá no nós temos Facebook, site também temos agora, temos Temos uma caneca, caneca, estamos né? reformulando o nosso site. Obrigado, gente. Legal. Obrigado Estamos mesmo. lá, tem o meu Instagram da doutora Jadete, Cecília Coimbra, Jadete Calisto, e a gente está sempre à disposição para falar sobre adoção e disseminar a cultura da adoção no nosso país. Disseminando conhecimento, né? E É eu muito já- importante. E eu já deixo aqui um convite. Doutoras, voltem. Vocês são necessárias. E vocês estão convidados para todos participarem das nossas reuniões, seja online, seja presencial. Quem E sabe da memória gustativa? da memória gustativa que a gente vai ter, tem aqui a canequinha, ó, o nosso slogan, lançando as sementes do amor adotivo. Isso é Ai, lindo. que lindo. Vou levar pra vida. Com certeza. É isso, nós vamos fazer uma reunião só para encerrar, que serão as lembranças da sua infância através da comida. E nós vamos levar os pratos. Memórias gustativas da sua infância. Uma das reuniões seria memórias gustativas, que é uma lembrança boa que você teve na infância, de gostos que você lembrou que alguém fez para você. Então a pessoa vai trazer talvez um bolo ou pudim, ou o que for, né? Eu sou Brigadeiro, dos sei lá o bolos. quê. Adoro. Né? E vai trazer a receitinha pra gente, dizendo quem foi que fez e que memórias ele tem desse prato que ele saboreava com tanto afeto, porque isso é afeto, né? A comida é amor, né? E que a gente vai talvez fazer o livrinho das pessoas que trouxerem Das as receitas. receitas. Ai, que bom. Livro de receitas Livro de do amor, do receitas. acolher, Mariporã. Vocês são muito profissionais. Rose, alguma pergunta para fechar? Fechou? Eu teria, gente, Várias, né? várias. Ai, Aqui ai. o assunto não esgota. Aqui é muito gostoso. A Jadete Já- é inesgotável, filha, ela Inesgotável, ideia todos né? os dias. Cada Aqui é tipo pique o cérebro, ela idealiza e eu corro atrás para realizar. E aquela história da leoazinha. A história da leoazinha. Ai, vamos sim. Galera, fechando aqui, né? O programa Eventos Mania TV, da Rede SPTV, junto com o nosso canal no YouTube, né? Eventos Mania TV. Eu, Didi Maschi, Com Rose Gonzalez. com a doutora Cecília, Jadete, psicóloga. Se lá no Sul, acho que eu vou encerrar com essa frase aqui, né? Se lá no Sul tem vários heróis de capas, aqui temos 2 heroínas de capas, com certeza. É isso aí. Obrigado, gente. Obrigada. mesmo. Não deixam de se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. Vamos Valeu. encerrar que nem no acolher com uma salva de palmas. É isso aí. Galera,